Hoje eu vou estar fazendo aqui um tutorial de como desenhar, por exemplo, esse porquinho aqui, tá? Então, onde que eu tirei esse tutorial? No caso, esse tutorial, ele é de um livro chamado Como Desenhar Animais Domésticos. Você pode estar encontrando na Amazon, tá bom? No link aqui embaixo. Então, no caso, nesse livro a gente tem uma página falando sobre o animal, aqui tem curiosidades e aqui algumas características, tá? O nome do animal e o nome científico dele. E aqui ao lado a gente vai ter o tutorial, ok? Eu vou estar fazendo para caso vocês tenham alguma dúvida, né, de como utilizar. Bom, então tudo começa nessa primeira etapa aqui, onde está mostrando que é para a gente fazer duas esferas, ok? Uma maior e outra menorzinha. Acho que eu tô fazendo muito pequeno, vou fazer maior. Sempre lembrando, gente, que é muito importante vocês estarem fazendo com um lápis ou HB, tá? Ou 2B. São lápis fraquinhos, que a gente vai estar precisando apagar alguns desses traços depois. Então aqui eu estou fazendo essas duas esferas, não precisa estar exatamente, ok, exatamente redondas. O segundo passo, como vocês veem, para fazer essas linhas aqui ligando, vamos começar a dar forma ao porco. Então você vai fazendo essa linha. E aqui essa outra. Nesse livro, muito interessante, vocês vão poder estar aprendendo a desenhar não somente o porco, mas muitos outros animais. Tá? Então, esse aqui foi a primeira etapa, essa foi a segunda, e agora a gente vai para a terceira. É importante lembrar, se vocês perceberem bem, existem partes, por exemplo, nesse aqui, a parte mais escura são as pernas e as orelhas e um pedacinho do rabo. Por quê? São os desenhos que você vai ter que fazer agora, tá? O restante já tá feito, olha, da etapa anterior. Então, dessa etapa, o que a gente vai ter que fazer agora são as perninhas. Então, você vai pegar aqui, né, do finalzinho. E você vai pegar mais ou menos, olha, percebe, mais ou menos no meio aqui do círculo. Então, você tem que estar prestando atenção nos detalhes, tá? Outro princípio interessante nesse livro é que você vai aprender a observar que as coisas, para você desenhar as coisas, você precisa primeiro simplificar ela um pouco, tá? Você precisa simplificar ela em formas para depois você ir dando detalhes, que é o caso que a gente está fazendo aqui. O porquinho, ele é complexo, se você for olhar o desenho final, mas o seu desafio no desenho é justamente você olhar para ele e conseguir ver as formas básicas, no caso como a gente vê aqui duas esferas. Então, mais ou menos no meio aqui, entre as duas esferas, a gente vai estar fazendo o início da segunda, da patinha da frente, ok? Sempre prestando atenção, com muito cuidado.
E a segunda patinha aqui ao lado, tá? Tem sempre observar os detalhes, gente, porque quanto mais detalhes você observar e você fizer semelhante, melhor vai ficar. Tá? Agora as orelhinhas aqui, você percebe que as orelhinhas estão próximas aqui desse círculo, ó, nessa partezinha. Então a gente vai fazer aqui. Não tem problema se ficar meio rabiscado no início, depois a gente pode apagar. Então aqui a gente acabou essa etapa e vamos passar para a próxima, que é essa daqui. Basicamente as partes mais escuras... Ah, eu tinha me esquecido aqui do rabinho também, né? E por isso que é importante estar sempre prestando atenção nos detalhes. Então aqui a gente vai estar acrescentando o outro pedacinho do rabo, tá? E alguns detalhes, gente, olha, na verdade o que seria bom vocês darem uma apagadinha melhor aqui, tá? Principalmente nessa parte redonda aqui, que ela serviu de apenas uma régua pra gente no início, só pra guiar a gente, né? Essas duas esferas, ela serviu pra guiar a gente com relação ao corpinho do porco, né? O formato dele. Então agora a gente apaga um pouquinho, tá? De leve. E a gente reforça só mais um pouco aqui as partes que vão ser permanentes. As partes permanentes são essas daqui, a patinha, né? O porco não tem essa bola aqui no corpo dele. Então a gente vai dar essa reforçada, tá bom? Se você for finalizar o seu desenho com lápis, depois você vai passar de novo aqui, só dando mais uma reforçadinha, tá? Porque a gente ainda não terminou. Então, aqui a gente vai estar adicionando o olho dele. Não esqueça de deixar um pedacinho pro brilho, tá? Pedacinho branco para o brilho. E aqui a boca dele. Alguns detalhes, apenas umas rachuras. Isso aqui se dá o nome de rachuras. Ele dá um pouco mais de realidade, um pouco mais de profissionalismo ao desenho, tá? Ele é muito utilizado no desenho, essas rachuras. Bom, então temos aqui nosso porquinho praticamente pronto, tá? A parte do desenho. E agora vocês vão escolher se vocês vão deixar ele a lápis mesmo, ou se vocês vão preferir passar um contorno nele. Aqui eu tenho uma caneta preta normal, que vocês podem também estar passando esse contorno. Tem aqui uma caneta nanquim também, que vai dar um resultado bem legal. Então vocês podem escolher, tá, gente? Entre um lápis, entre uma caneta preta ou nanquim. O lápis seria mais indicado se você tivesse um lápis mais escuro, como o lápis 6B, por exemplo, para você poder estar fazendo um contorno mais escuro. No meu caso aqui, eu vou estar usando a caneta nanquim. Então, mais uma vez, a gente vai dar só mais uma
Como eu não vou fazer de lápis, eu vou ter que dar uma apagadinha, tá? Novamente. Para deixar o nosso desenho mais limpo. E agora eu venho passando o contorno. Ó, gente, então aqui ficou o nosso porquinho. Agora eu vou dar pra vocês uma dica para deixar ele colorido. Aqui, se você for perceber no desenho colorido, até colocar aqui do lado, esse é maior. Eu não usei apenas uma cor, eu usei duas na pele do porco. Então, basicamente, eu usei essas duas cores aqui. No caso, você vai pegar a sua caixa de lápis de cor e você vai testar numa folha separada. Você vai fazer o teste das cores, tá? Você vai pegar os seus lápis de cor rosa e marrom claro e você vai fazer um teste, tá? Deixa eu pegar aqui. Você vai fazer um teste, riscando assim mesmo. E você vai comparar com a cor que você tá vendo no livro. Então, isso aqui vai treinar a sua visão de cor, tá bom? E aí, se você for ver, não precisa ser exatamente, mas tem que ser bem próximo, tá vendo? Então, esse tá bem próximo. Esse aqui, no caso, que é mais escuro, eu vou estar usando nas sombras, que são essas partes aqui, olha. Na minha caixa de lápis de cor, essa foi a cor mais próxima que eu encontrei daqui, dessa cor, da sombra, tá bom? E a patinha a gente vai estar fazendo dessa cor aqui, olha, tá bom? Então, basicamente é isso. Se vocês forem ver, o porco, ele precisa ter todo o desenho, na verdade, que você for fazer e pintar. É importante você fazer com sombra, colocar uma sombra de alguma maneira, tá? Utilizar mais de uma cor, porque isso vai dar volume, vai dar mais profundidade pro seu desenho. Então vamos pintar aqui normalmente.
Então é isso, gente. Assim fica o nosso porquinho. Aqui eu vou mostrar pra vocês a característica dele, tá? O nome científico dele é Sus scrofa. A característica dele é: o porco é um animal mamífero e onívoro. E uma curiosidade é que Aristóteles, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, deixou os primeiros registros científicos sobre os porcos. Então aqui nesse livro, você também vai aprender como fazer vários outros animais, como por exemplo o pato, tá bom? E vários outros.